Oi, turma. Do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia e o Espírito Miramês, no capítulo 22, Francisco e o Papa, na segunda parte, Inocêncio III. O poverello de Assis não se esquecera dos acontecimentos que os envolveram quando tinham ido a Roma à procura de sua santidade. Entre outros tantos acontecimentos, lembrou-se de José Maria, o estalageiro português, e sua família, de Adália, a moça doente que curara pela bênção de Cristo Jesus, e da serva Afrânia, que lhe fazia companhia. Recordou-se de Túlio, o pirata, e de Dona Galba, sua esposa, e principalmente de sua filha, que ele apanhara jogada na casa, abandonada. Lembrou-se ainda do cardeal João de São Paulo e da entrevista que tivera com Inocêncio III. Francisco, em Roma, manda avisar ao Papa que viera vê-lo em nome do Cristo de Deus. Este, ao receber a notícia com grande alegria, mandou buscá-lo imediatamente, dispensando-lhe honrarias especiais, ao que Francisco recusou, preferindo ir acompanhado somente por alguns franciscanos, com seus pés calejados pelas caminhadas, pela pele tostada pelo sol, cujos joelhos demonstravam o tempo em que aqueles homens permaneciam em oração a Deus. Francisco adentrou o Vaticano com simples sandália que lhe ofertaram em caminho, quando alguém soube que iria se encontrar com o sumo pontífice, e assim foi encaminhado aos aposentos de sua santidade. Francisco ajoelhou-se, beijou-lhe as mãos encarquilhadas e falou com mansidão: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Inocêncio III, já quase sem forças para falar, chorou, envolvido pela emoção. Passados os primeiros momentos, já refeito, falou com Francisco: Meu filho, que Deus te abençoe. Tua presença junto a mim proporciona-me um imenso bem-estar. Sinto o corpo cansado e desgastado pelas coisas inúteis, mas sinto a alma erguida, sustentada pela força doada pelo arrependimento e alimentada na esperança da fala do divino amigo a todos nós, quando afirmou: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Queria pedir-te perdão e humilhar-me na tua presença, embora sabendo não ser digno, queria beijar os teus pés, para que meu orgulho se abalasse, deixando-me na condição de réprobo, sem valor, juntando as migalhas que o teu perdão pudesse me oferecer. Nada mais posso fazer pelo êxito do teu trabalho a não ser orar aos céus. Se minhas orações forem ouvidas, creio que Jesus terá compaixão de mim e que Maria é mãe de todos nós. Como dirigente máximo da igreja, estou falido e tenho consciência de que não deveria ter feito o que fiz, incentivar uma cruzada de crianças inocentes, enviando-as para a morte. Sou verdadeiramente um genocida. Acordei tarde, mas abri os olhos na luz. Gostaria que a saúde me visitasse pelas tuas mãos abençoadas, mas se este não for o desejo de nosso Senhor, aceitarei a doença e a morte com alegria. Chamei-te para te fazer um pedido e morrerei triste caso não seja atendido. Quero que tu, Frei Francisco, acompanhe essa quinta cruzada que está sendo formada. Se eu tivesse forças, iria lutar para impedi-la. Sei que terá forças para desfazer as atitudes perversas de que estão imbuídas as pessoas que a dirigem. Francisco escutava em silêncio, sua mente buscava outras paragens na esteira infinita do éter cósmico, mas registrava tudo o que ouvia de sua santidade. As paredes do aposento mostravam que ali trabalhavam hábeis artistas, os quadros mostravam em silêncio de quem eram filhos, os tapetes se alinhavam com o requinte da mobília. A posição do enfermo destacava-se dentre todo o luxo, tirara apenas os anéis frouxos dos dedos magros e o engenhoso cordão de ouro com o pesado crucifixo que o incomodava. A humildade do visitante, que nada possuía a não ser a verdadeira santidade no coração, contrastava com o luxo que se evidenciava no ambiente. Interrompendo a meditação, falou Francisco compassivo: Querido Pai e companheiro em Jesus Cristo, é de se notar o vosso grande interesse e amor pelas criaturas e pelo bem-estar da sociedade. Isso me comove até as fibras mais íntimas do coração.
A vossa posição diante da humanidade é de um pai e de representante do Cristo na terra, mas devo dizer-vos que a posição de mando, de abundância de coisas materiais e condições de intromissão na intimidade dos lares fizeram acordar as trevas da prepotência, do orgulho, do egoísmo e da usura, que dormiam dentro de vós a ponto de formar um exército de crianças e enviá-las à guerra, à guisa de reconquista de algo que não vos pertence, nem tampouco à igreja. O que vale para nós não é o sepulcro, a que chamais de santo, mas é tudo o que tiver saído das mãos divinas do Criador. Temos de lutar sim, e mesmo travar uma guerra, mas para vencer as nossas inferioridades morais. Dentro de nós, bem no centro do coração, existe também um santo sepulcro, e desde que esquecemos por conveniência de conquistar, por requerer de nós trabalho, esforço e muita disciplina. Meu Pai, não ides atrás de conquistas exteriores, porque a maior conquista e o maior tesouro moram no nosso íntimo, que somente encontramos quando passamos pelas portas do amor. Nisto, Francisco sentiu leve estalo em sua cabeça, acompanhado da meiga e suave voz, já sua conhecida nessa expressão que encanta e comove. Francisco, tem piedade dele que sofre e chora. Lembra-te das bem-aventuranças. Tem piedade dele, Francisco, pois lhe falta paz. Lembra-te do meu amor para com todas as criaturas. Estende as tuas mãos e alivia este homem que padece, em nome do amor que desconhece barreiras e posições, fé ou ideologias, riqueza ou pobreza, sabedoria ou ignorância para servir, para ajudar aqueles que caíram e desejam levantar-se e seguir novos caminhos. Este homem espera o teu carinho e a tua compreensão. Francisco ajoelhou-se à beira da luxuosa cama e respondeu com respeito: Sim, Senhor, faça-se a tua vontade e não a nossa. E sentiu uma luz intensa envolver todo o seu corpo e filtrar-se através das suas mãos e projetar-se no corpo de Inocêncio III. Uma brisa suave visitou todo o ambiente e os olhos espirituais. Francisco ficara todo iluminado pela projeção feérica do mundo espiritual. O alto mandatário da igreja deu um suspiro, chamou por Jesus e Maria e pediu perdão de suas faltas. Francisco, na condição de transmissor de alta potência enérgica, orou nestes termos: Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie o amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja trevas, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Divino Mestre, permite que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, ser compreendido quanto compreender, ser amado quanto amar, porque é dando que recebemos e é perdoando que somos perdoados, e é morrendo que compreendemos a vida eterna. Francisco, banhado em lágrimas, olhou ao lado e viu nitidamente o Papa Telésforo ajoelhado acompanhando a sua prece, e também olhando de alegria, e também chorando de alegria, por sentir o Cristo em grande profusão de luzes aproximar-se daquela casa. Francisco olhou para o Papa que ressonava e disse, tomado de energia: Levanta-te e anda, em nome daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Inocêncio III acordou assustado, falando: Eu vi Jesus, agora eu vi Jesus. E começou a andar pelo quarto, livre das enfermidades e das chagas que já tomavam o seu corpo. Em pranto, debruçou no ombro de Francisco com gratidão e respeito, falando brandamente: Pai Francisco, tu é que deverias estar no meu lugar. Que Deus te abençoe sempre. Francisco fez o pastor da igreja deitar-se novamente e pediu com suavidade: Dorme, meu Senhor. O sono é sempre um reparador de energias. Que Deus abençoe o vosso coração, agora e sempre. O Papa daí, há instantes, dormia como criança, perfeitamente curado de suas pertinazes enfermidades. E Francisco serenamente deixou a nave de repouso do Sumo Pontífice, dando glórias a Deus e viva ao Cristo. Eu não sabia que essa prece de Francisco tinha sido feita diante dessa circunstância. Não sei se vocês já sabiam, mas para mim foi novidade. Amo essa prece, mas não sabia em que contexto ela tinha aparecido. E é interessante, né? Como já foi dito antes, né?
Os exaltados serão humilhados, os humilhados serão exaltados, está dentro do Evangelho, Jesus já tinha dito isso, e Francisco parece que vai, parece não, ele vai revivendo, né, as situações em que Jesus colocou como ensinamentos, algumas coisas que ele não colocou em prática, mas ele chegou a citar, chega na vida de Francisco como exemplos muito nítidos das promessas de Cristo. Ou seja, mais uma vez é provado de que Jesus realmente apareceu para Francisco pedindo para ele reerguer a igreja, trazendo os seus ensinamentos na prática para as pessoas em sua volta. E aqui não se trata de uma pessoa como comum, é um papa, uma pessoa que estudou, né, o Evangelho e que deveria estar praticando o Evangelho e, no entanto, reconhece ao final ali da sua jornada que ele não estava praticando de acordo com os ensinamentos. Ele estava simplesmente praticando atos que ia de acordo com o seu orgulho, o seu egoísmo, que foi sendo construído ao longo do tempo, ali do seu poder religioso, e que fez com que ele cegasse diante dos ensinamentos do Cristo. Mas também mostra para a gente que aquele que mais peca tem o seu momento de despertar. Mas ele para isso precisa se humilhar. Não é humilhar de se colocar numa situação constrangedora, mas é se humilhar de sentir que você não é todo poderoso, que você não é um cara que está acima de outros. É se humilhar no sentido de ser humilde, de reconhecer as suas falhas, de reconhecer os seus limites, de reconhecer a sua importância real e não aquilo que o ego quer dizer, né? Muitas pessoas vivem de aparência. Eu sou dona de mim, eu não preciso de ninguém, eu consigo fazer tudo. Aí quando você vê, a pessoa está lá, gente, estou precisando de uma força. Quando ela fala preciso de uma força, um ou outro vai lá socorrer por dó, alguns por caridade, mas geralmente pessoas assim, elas acabam nutrindo em outros um sentimento meio que de dó. Desperta no outro um sentimento ruim, não é um sentimento bom. E sendo que quando você é humilde, quando você caminha com outras pessoas, quando você tem propósitos de vida bons, é natural, quando você cai, uma pessoa te levanta naturalmente, né? Não tem aquela coisa assim, tô fazendo por dó, tô fazendo porque, ai, coitado dele. Não, é meu amigo, caiu, eu vou lá e levanto ele, pronto. É isso que está faltando no ser humano, inclusive nos dias de hoje. Reconhecer que ele sozinho não é ninguém. Reconhecer que ele precisa do próximo, do seu irmão, do seu familiar, do seu amigo. E, gente, cá pra nós, às vezes a gente precisa até do inimigo, sabe? Eu tô começando a entender isso, Porque, lógico, dentro da minha pequenez, o meu inimigo é sempre aquele que eu preciso combater e deixar pra lá, bem longe de mim. Dentro da minha pequenez eu ainda penso assim. Mas, ultimamente, eu ando vendo que o meu inimigo, ele me desperta sentimentos que eu não posso ter. Então, ele me torna uma pessoa mais vigilante, ele tá me fazendo bem. Então, se eu precisar socorrer o meu inimigo, eu não penso duas vezes, eu vou lá e socorro. Ah, mas ele vai te picar de novo, né? Tipo aquela história do escorpião e o mestre. O mestre vai lá, tira o escorpião da água, porque na água ele vai morrer, e o escorpião vai lá e pica o mestre. Aí vem o aprendiz e fala pro mestre, mas mestre, você tá tirando ele da água, ele te pica e cai na água de novo. Ele quer isso, e você tá tentando tirar ele de uma situação que ele tá te ferindo. Aí o mestre fala, a natureza dele é se defender com a arma que ele tem. A minha natureza é tentar ajudar ele para ele não morrer. Então, os nossos inimigos de hoje, na verdade, são os nossos amigos de amanhã. São pessoas que vão acabar se arrependendo do mal que causa e vão vir pedir perdão, mas dia menos dia, em algumas circunstâncias. E a gente tem a lei da reencarnação que nos permite estar com pessoas que são nossas inimigas o tempo todo. E graças a Deus que a gente tem o esquecimento. Porque já pensou você imaginar que um marido, uma esposa, um filho, um irmão, um vizinho é alguém que você matou no passado e que agora está ali te cobrando? Nenhum inimigo é gratuito. Geralmente são pessoas que nós ferimos e que ainda estão feridas, não querem o perdão ainda, por isso que elas querem ferir. E quando elas descobrem que elas estão errando por não perdoarem a si nem ao próximo, elas vão vir com humildade reconhecer e falar
Olha, eu perdi tempo demais, porque eu tive tanta oportunidade de fazer as pazes com você e não fiz antes, não sei porquê. Ignorância minha. E quando bate essa humildade, Deus sorri. Ele quer isso, que a gente reconheça nossos erros e que a gente passe por cima deles. Que a gente trate o nosso próximo como um irmão verdadeiro. Essa oração do Francisco, ela é muito marcante, ela é muito linda e ela é muito profunda. Imaginem só. Deixa eu pegar o livro aqui de novo. É que eu amo, mas eu não decorei essa oração não. Sou muito sem vergonha, confesso. Mas olha só a profundidade. Cada linha, pensa comigo. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Ou seja, onde eu for, eu sou instrumento de Deus, de levar a paz às pessoas. Para isso eu tenho que ter paz. Olha o tamanho da grandeza disso, gente. Onde houver o ódio, que eu leve amor. Nós estamos perto de levar amor? A gente leva o entendimento, a gente pode levar uma boa palavra, mas o amor verdadeiro, aquele que é o maior sentimento de todos, aonde tiver briga, onde tiver desentendimento, eu vou lá e vou conseguir apaziguar através do amor. Olha o tamanho disso. Perdão, onde houver injúria. Será que eu me perdoo? Será que eu perdoo o próximo? Será que eu posso ser exemplo, ser instrumento disso para alguém? Fé, onde houver dúvida. Eu tenho fé. Cada vez que acontece alguma coisa de errado comigo, alguma coisa que dói, será que eu não fico naquele, por que, Senhor? O Senhor não está me vendo? Não falta fé? Olha só o que ele está dizendo, fé onde houver dúvida. Eu levar a fé. Será que eu tenho essa fé para levar? Levar a verdade onde houver a mentira. Que verdade? A verdade é tão relativa, porque cada pessoa está no seu grau de entendimento. Como é que eu posso levar a verdade para aquele que ainda está cego na ignorância? Como é que eu posso ser verdade se eu sou ignorante? Levar esperança onde houver desespero. Você chega numa casa, na época de chuva, a pessoa perdeu tudo na casa dela, como enchente ou o telhado voou. Aí como é que você chega lá, todo mundo desesperado e fala assim, tenha fé, tenha esperança, que tudo isso aqui ainda é para o teu melhor. Como é que você leva isso? Se acontece isso com você, você tem luz onde houver trevas, sabe? Pessoas trevosas, maldosas, maliciosas, que querem realmente se contemplam com o mal. Como é que você vai levar luz para pessoas assim? Como é que você vai falar de Deus para quem não compreende nada a respeito da espiritualidade? Como já aconteceu comigo tantas vezes de falar de reencarnação, a pessoa fala, eu não acredito nessas coisas não. Para mim é tudo bobagem. Difícil. A gente que é imperfeito, a gente fala, não, mas 2 mais 2 é 4. Como é que você leva isso sem ferir o outro que acredita numa coisa diferente de você? Levar união onde houver discórdia. Você não cria discórdia? Você não se compraz com uma fofoquinha aqui, uma conversinha mole ali, vê alguém que você não gosta, se dá mal, no fundo, né, um bandido que assalta, que rouba, que cria circunstâncias doloridas às pessoas, quando esse cara vai preso, aí você consegue guardar essa alegria que fica lá dentro, tipo assim, bem feito, se lascou? Será que você consegue perdoar isso? Será que você consegue guardar para você esse sentimento de se comprazer com o mal do outro, né? Você consegue levar alegria aonde tem tristeza? Olha lá, vamos pensar, nós vamos lá num velório, tá todo mundo triste porque alguém desencarnou. Você consegue levar alegria naquele momento? Ah, não posso fazer um show, não posso fazer brincadeira. Então, que tipo de alegria que eu posso levar num momento como esse? Eu posso levar para aquelas pessoas a esperança de que aquele ser que desencarnou está vivo, dando alegria para quem ficou. Vão ter saudade, mas não vão ficar se lamentando. Será que eu consigo fazer isso? Divino Mestre, permite que eu não procure tanto ser consolado. O tempo todo a gente fica pedindo. Será que a gente vai parar com isso? E vamos começar a consolar? E vamos começar a levar a boa palavra? Porque bendito é aquele que leva a boa palavra.
porque ele também está sendo consolado com a palavra que ele leva. Olha eu aqui. Desde que eu passei a fazer os estudos, desde que eu passei a fazer os vídeos, que o que eu mais ganhei foi consolo de Deus, porque as palavras que eu estudo, elas primeiro saem daqui e vêm primeiro no meu ouvido, estão pertinho da minha boca. Meu ouvido está um pouquinho longe do coração. Eu preciso doutrinar o meu ouvido para que aquilo que entre venha direto para o meu coração, para que através dele venha em atitudes. Eu tenho que parar de querer ser compreendida. É um tal da gente ficar chorando, você não me entende, aquelas brigas de casal, né? Que mulher é tudo surtada, eu sou mulher, eu posso falar. A gente fica, você não entende nada daquilo que eu tô falando. Nossa, no começo era daquele jeito, agora eu nunca vou ser entendido, você nunca vai me entender. Então vamos parar com isso. Ao invés de querer ser compreendido, compreenda o outro que não está te entendendo. Por que que ele não te entende? Por que que ele não fala a mesma língua que você, se antes ele falava? O que está acontecendo que está te afastando das pessoas que você ama? Ao invés da gente procurar ser compreendido, que a gente compreenda mais. Isso vai trazer paz para o nosso espírito. Será que a gente está fazendo esse caminho? Né? Amar mais do que ser amado. Quantos de nós fazemos as coisas e queremos? Nós nos escondemos atrás da palavra reciprocidade, mas na verdade a gente quer o toma lá da cá. Eu fiz, eu também quero receber. Olha eu aqui. Errei muito nisso. Cansei de fazer coisas por pessoas que eu falava assim, poxa, fiz tudo isso e a pessoa não faz nada por mim? Ela não tem que fazer, ela está no grau dela. Mas eu exigia que o outro fizesse a mesma coisa que eu. E isso trouxe o quê? Discórdia, briga, separação, humilhação. Estava errado, o caminho estava errado. Então, eu faço. Vou continuar fazendo, porque é de mim. Isso está dentro de mim e eu não vou parar. Mas agora eu pergunto, você quer que eu faça? E se a pessoa quiser, e se ela falar obrigado, beleza. Se ela não falar também, é o grau dela, é problema dela. Eu não vou deixar de fazer. Eu já estou começando a entrar nessa fase aqui, eu fico muito feliz. É perdoando que se é perdoado. Eu também estou entrando nessa fase, eu também estou muito feliz. Porque à medida que você se perdoa, à medida que você perdoa o próximo, à medida que você não fica guardando aquele, sabe, um negocinho que fica remoendo no teu coração, que cada vez que você pensa te dá tremor, cada vez que você vai deixando isso para lá, você vive, você respira melhor, você está mais ligado às coisas boas. Porque isso tudo que gera a falta do perdão é ruim e te aproxima das trevas e não do céu. Deus é amor, é perdão. Deus não é essa coisa de querer controlar as pessoas e de querer que elas sejam como você deseja, e se não for, elas não têm perdão. Isso daí é coisa de gente egoísta e orgulhosa, e eu já fui bastante. Hoje eu me vejo de uma forma um pouco diferente, e eu fico muito feliz de saber que os estudos estão me transformando. Ah, você está virando santa? Não, mas eu estou me tornando uma pessoa melhor, bem pouquinho todo dia. E aí ele fala, é porque damos que nós recebemos, é da lei natural de Deus, então eu não preciso esperar nada de ninguém, eu faço pela pessoa A. A pessoa A não vai fazer nada para mim, mas a pessoa B vai me socorrer no momento certo, porque Deus não vai deixar você descoberto. À medida que você faz, você vai receber. Talvez não da mesma pessoa, não da mesma proporção, mas não vai ficar descoberto, porque Deus está vendo tudo. E aí ele finaliza, é morrendo que se ganha a vida eterna, ou seja, você não morre. Que é uma bênção maior do que essa, de você saber que você é eterno, que você tem várias possibilidades de se desenvolver e que o final da vida física não é final. É apenas um término de ciclo que vai iniciar outro logo depois. Francisco é maravilhoso, gente.